Olá, graça e paz, esse que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus Cristo, é o seu irmão em Cristo, pastor José Freire, e você se encontra aqui no canal Uma Visão Além. E hoje nós vamos falar sobre a morte, né? A morte que é uma realidade, mas a vida é curta e a morte é uma coisa certa. Nós vamos falar sobre isso. Mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos à oração? Santíssimo e eterno Deus, mais uma vez estamos reunidos na Tua presença. E mais uma vez queremos nos humilhar diante da Tua grandeza, da Tua magnitude, da Sua presença que é inefável, que é inseparável para o homem, pois a Tua presença para nós é tudo. Sem a Tua presença não há alegria, não há vida, não há paz. Papai, a Tua palavra diz para nós buscarmos enquanto nós podemos encontrá-lo e achá-lo. Dias de trevas estão a caminho da terra. Estamos vendo, Senhor Deus, que os homens, principalmente aqui no lado ocidental, têm rejeitado a Deus, rejeitado a palavra, rejeitado a Bíblia Sagrada, e as consequências desta rejeição são tenebrosas. Pai amado, Pai santo, quero mais uma vez suplicar, implorar Teu santo e glorioso e magnífico nome. O Teu nome que está acima de todos os nomes, o Teu nome que é santo, mil vezes santo. Neste instante em que oramos, quero apresentar a pessoa que está enferma, sofrendo com uma doença em qualquer parte do corpo, que esta doença, em nome de Jesus, seja eliminada, que esta pessoa receba a cura, o alívio para suas dores. Faz como lhe apraz, grandioso Deus. Te apresento aquele que está num presídio, num manicômio, aquele que está, meu Deus, morando nas ruas, nos becos, nas vielas, sem um teto para morar. Quero apresentar a obra missionária também, os missionários que se encontram, meu Deus, nos quatro cantos da terra, fazendo missões, buscando almas, apresentar os casais, o casamento, a família, as autoridades, em nome de Jesus, que sejam guardados, abençoados, fortalecidos pelo Teu poder. Que a alegria, que a paz, que o gozo, que o regozijo chegue nos corações, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos e irmãs, se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe os vídeos com mais pessoas. Vamos à palavra, a morte. A vida é curta e a morte é certa. A vida passa como um corredor veloz e tão fuga como a neblina que aparece e logo se dissipa, queridos. É frágil, é passageiro como uma flor que viceja, para que em seguida murchar e secar. Nossos dias, por mais longos, são breves e cheios de dores. Nós nascemos chorando, vivemos regando a estrada da vida com nossas lágrimas e descemos à sepultura em meio às lágrimas. E mesmo que nós nos rendemos à ansiedade, à ansiosa tentativa de entender os nossos dias sobre a terra, não podemos acrescentar um côvado à nossa existência. Tudo passa rapidamente, amados, e nós voamos. A nossa passagem por este mundo não é apenas meteórica, mas também a lembrança de que fomos e o que fizemos cai no esquecimento. Os troféus que ajuntamos enferrujam, as medalhas que nós lustramos cobrem-se de poeira. Nossos feitos mais nobres caem na vala do esquecimento. Meu amado e minha amada, não conseguimos sequer lembrar dos nossos ancestrais,
não saberemos o nome das nossas tataravós, nossos tetranetos. Também nós não se lembraremos de nós. Então, grandes nomes do passado que ostentaram o cetro do poder e viveram sobre os holofotes da fama foram apagados da nossa memória. Artistas, cantores, escritores, cientistas de renome do passado não são mais lembrados em nossa geração. Pregadores de escola que alcançaram a sua voz eloquente em seu tempo não são mais conhecidos em nosso tempo. Sim, a vida é curta e as memórias do passado vão se apagando como a luz bruxuleante. A vida não é apenas curta, mas também a morte é certa. A morte chega e chega para todos, meus queridos. Chega às vezes sem aviso prévio e coloca a sua mão gelada sobre todos indistintamente. A morte nivela todos os homens. É o sinal de igualdade na equação da vida. Morrem os reis e os vassalos. Morrem os médicos e os pacientes. Morrem os ricos e os pobres. Morrem os doutos e os iletrados. Morrem os velhos, morrem os jovens. Morrem os pios e os incrédulos. Não há medicina tão eficaz que nos livre da caçada da morte. Não há caverna tão profunda que a seta da morte não nos atinja. A Bíblia diz que a morte é a sentença divina. Disse Deus ao homem transgressor: porque tu és pó, ao pó tornarás. Gênesis 3,19. Diz ainda mais a Escritura: ao homem está ordenado morrer. Hebreus 9,27. Salomão, na ânsia de encontrar o sentido da vida, chega à dolorosa conclusão que morre tanto o sábio quanto o tolo. Eclesiastes 2,16. Nem a sabedoria, nem a loucura mantém o lado de fora da porta dessa inimiga assustadora. E nós podemos adquirir conhecimento, amealhar fortunas, alcançar o apogeu da glória humana, mas nada disso poderá nos esconder da morte. Certamente a vida é curta e a morte é certa. Será então que a vida faz sentido? Será que a morte coloca um ponto final em nossa esperança? Debaixo do sol, a vida é uma corrida atrás do vento, e a morte o apagão das lembranças. Porém, em Cristo Jesus, a vida é bela, a morte é bem-aventurança. A Escritura diz que Cristo é a nossa vida, e Ele veio para nos dar vida, e a vida em abundância. E nele temos a própria vida eterna. Para aquele que está em Cristo, a morte não é um fim trágico. Jesus arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Ele é a ressurreição e a vida. Para aquele que está em Cristo, morrer é lucro, pois morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. E partir para estar com Cristo é o que é incomparavelmente melhor. Aqueles que morreram no Senhor são bem-aventurados. Sua memória jamais será apagada, pois vivemos em Cristo por toda a eternidade e deleitar-nos-emos nele e reinaremos com ele pelos séculos dos séculos. Hoje, nós podemos celebrar a vida sem medo da morte. Podemos alcançar a nossa voz e proclamar como Paulo, o paladino da fé: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, verso 21. Fique com esta palavra, que Deus te abençoe e te guarde.